dado vida para nós, Pai. Ter dado fôlego, ter dado saúde, ter dado companheirismo para nós. E em especial, Senhor, ter dado a salvação. E além da salvação, Senhor, estar sempre vivificando em nós a esperança da vida eterna, Pai. É por isso que nós te louvamos com alegria, é por isso que nós exultamos, é por isso que nós glorificamos, Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Há um imã, Pai, que nos traz deste lugar. Há um imã que nos liga a Ti, Senhor. E mesmo que muitas vezes nós pensamos, às vezes, em parar, em ficar em casa ou algo assim, mas o Senhor nos impulsiona, Pai. Como é maravilhoso quando o Senhor faz a obra, Pai. E o Senhor tem feito uma obra nas nossas vidas. Por isso nós estamos aqui e te agradecemos. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Agradeço, Senhor, por esses irmãos que eu tenho conhecido nesse roteiro, Pai querido. Agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Davi, Senhor, que tem estado neste lugar, Senhor. Tem sido, a família Borges tem sido um marco para nós ali em Chapecó, um exemplo, uma inspiração, Pai. E nós agradecemos pela vida do pastor desta igreja, Senhor. Agradecemos pelos jovens nesta manhã. Agradeço também pela minha família, Senhor, pelos meus pais que me criaram e me ensinaram este caminho. Que sabemos que o Senhor um dia pediu para que o povo israelita nunca esquecesse de dizer para os filhos deles daquilo que o Senhor fez para eles ali tirando do Egito. E assim nossos pais, quantos aqui que estão aqui, que têm os pais que o ensinaram? Muitos pais ainda estão vivos, outros não estão, mas nós lembramos, Senhor, agradecendo a Ti por todos esses pais e mães que passaram por este lugar, Senhor, e ensinaram a nós, Pai. Ó Deus, sou grato a Ti, Senhor, não tenho palavras para expressar, mas o Senhor sabe do profundo da nossa alma. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fique conosco na continuidade deste culto. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar por um momento, né? Todos já me conhecem, a maioria me conhecem, né? Eu sou o irmão Vicentinho, congrego ali em Chapecó, né? Sou, para os mais antigos, sou genro do irmão Tonhão, sou casado com a irmã Marta, né? E tenho 2 filhos, Thaleson, Tayane. E sou ali de Campinas, né? Nasci na cidade de Campinas, sou paulista, né? E pela graça de Deus, assim como muitos aqui, há muitos anos nós temos caminhado na fé. Sempre a gente tem olhado para Jesus, e mesmo no nosso tempo de jovem, quantos, não vou dizer fracasso, né? Porque eu penso que fracasso é quando a pessoa cai, vai lá, se deleita no mundo. Mas quantas vezes a nossa visão deu assim, vamos dizer, nós ergueu a cabeça para cima daquele muro que não deveríamos olhar, né? Tem o muro do vizinho, ninguém deve que mora nessa casa olhar lá no muro do vizinho o que está acontecendo lá, não é verdade? E então, eu sei que nos nossos tempos de jovens, muitos jovens, nós, e eu também, quantas vezes a gente olhou por cima do muro, coisa que não deveria olhar, e até desejamos, mas o Senhor nos segurou. Há um imã, né? Amém. Que quando a gente quer ir, aquele imã nos segura. Eu estava falando hoje de manhã com os jovens, que eu lembro que eu estive numa vigília e falei, se eu não arrumar uma namorada nessa vigília, eu não vou mais casar com nenhuma moça crente, eu vou procurar uma outra moça para mim. E daí eu fui decidido naquela vigília. E como o irmão estava falando aqui da presença de Deus, né, o irmão dirigente do cântico aqui, e daí fomos naquela vigília, e foi uma vigília extraordinária, né? E daí eu não consegui namorada, mas consegui um namorado muito maior no meu coração, Jesus Cristo, a presença dele. Então, nós olhamos, nós jovens, né? E muitas vezes nós, na nossa caminhada, às vezes queremos dar uma olhadinha no muro, né? Acima do muro, né? Para ver o que não deveria ver. Mas há algo que nos segura aqui, né? Há algo que nos segura para trás.
e não deixa nós ir além daquilo ali. Então, e baseado nisso, nós estamos caminhando, amém? Graças a Deus por isso, né? Eu sempre gosto de, como hoje é um culto de ceia, serei bem objetivo naquilo que eu vou falar, serei bem sucinto, bem rápido, né? Mas a gente sempre é bom falar das boas coisas que Jesus tem feito nas nossas vidas. Mas aconteceu algo muito maravilhoso no último culto que eu preguei ali na cidade de Chapecó. E Deus deu uma linha ali de eu falar sobre quem tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvido, ouça. Quer dizer, creia, acredite, tome para si, né? E no final do culto eu senti de fazer algo que não é a minha linha, né? Que é desafiar algum epilético que tivesse ali. Se tivesse alguma pessoa com epilepsia, ali no culto, naquela noite, que era para vir ali na frente, que eu creio que Jesus curaria, porque Jesus me curou da epilepsia. Eu era epilético quando jovem, e daí eu lembro que dava aquelas crises em mim, e meu pai abria ali no livro de Isaías 53, lia aquela escritura e repreendia, mas só que daí eu já estava desmaiado, né? E daí, em meio a tantas aquelas crises, eu tomava remédio, ia buscar remédio para 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, aqueles vidros de 500 comprimidos, e tomava Gardenal, Epeline, todas aquelas coisas. Mas mesmo assim, às vezes, e daí o Epelin, era aquele remédio, ele começou a fazer muito mal para o meu estômago. Ele não me dava o ataque, mas ele me atacava o estômago, e às vezes acontecia de eu ter crise. E numa das crises que eu tive, meu pai disse assim para mim: Vicentinho, você precisa se consagrar a Deus. Você precisa se consagrar a Deus, se entregar para Deus. Porque muitas vezes nós estamos no caminho, né? A vocês que têm filhos pequenos, principalmente os mais antigos, sabe que muitas vezes ali longe, morava longe, e daí vinha para algum lugar e os filhos vinham atrás, as crianças vinham atrás, daí a mãe tinha que dizer: anda menino, e às vezes o menino não queria andar, ele não queria ir aonde o pai estava indo, aonde a mãe estava indo. Na verdade, ele queria voltar, ou ele queria ficar lá na casa dele. Mas a mãe gritava: anda menino, anda. Eu lembro, nós era criança, quantas vezes a mãe ia buscar lenha e tantas outras coisas, e nós não queríamos ir, mas tinha que ir. E na caminhada cristã não é diferente. Tem muitas pessoas que estão caminhando, mas Jesus tem que ficar dizendo: anda menino, anda menino, anda menina, porque ainda não está na caminhada com gosto ainda. Porque nós temos que entrar na caminhada e temos que ir com gosto, né? Temos que ir com prazer, temos que ir olhando o destino, olhando o final, aleluia, porque é no final da jornada que a vitória vai ser para nós selado, amém, irmãos? E muitas vezes nós servimos a Deus, mas ainda não entramos, como diz o irmão Brando, não entramos véu adentro. Nós não entramos véu adentro. E foi, em outras palavras, foi isso que o meu pai quis dizer para mim: você tem que entrar véu adentro. Você tem que se livrar das coisas erradas na sua vida, para que você seja livre deste mal. E daí, claro, a mente da gente vinha, né? Vinha e lembrava das coisas erradas. E uma das coisas erradas que me prendia muito era um negócio chamado Corinthians. Eu era um corintiano roxo, igual que tem muitos lá no meu lado, lá, gremista e colorado, roxo, é incrível, eu vejo ali no correio, são assim, coisa de louco de ver. E daí eu lembro, eu já contei várias vezes, talvez alguém já ouviu na internet, que eu tinha debaixo da minha cama muitas revistas de esporte, muitos jornais. Toda segunda-feira eu comprava jornal, passava na casa de alguém que tinha jornal e trazia. Final de semana não perdia nenhum jogo. Sábado, naquele tempo os jogos eram sábado, domingo e quarta-feira. Eu não perdia nada, absolutamente nada. Sabia tudo. E daí quando meu pai disse isso para mim, daí você faz uma reflexão. Muitas vezes
A gente diz assim, ó, eu vou na casa do Senhor para que eu possa me encontrar diante de Deus e ver aonde que eu estou, aonde que está a minha falta. Né? Você não adultera, você não rouba, você não mente, você não dá calote no comércio, você é correto lá no seu trabalho, mas às vezes tem alguma coisinha que ainda está te prendendo. Alguma coisinha está te prendendo. E daí eu tomei a decisão. A primeira coisa era tirar todos aqueles jornais, aquelas revistas debaixo do colchão, do meu colchão. Depois, eu tomei a decisão de parar de escutar jogo na quarta-feira. Aquele tempo era no radinho de pilha. Depois, eu já não escutava mais jogo no sábado. E depois, de repente, eu já não estava mais escutando jogo no domingo. E de repente, Deus me livrou da epilepsia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. E eu fui curado. Eu lembro que eu parei de tomar o remédio. Uma semana depois que eu parei de tomar o remédio, me deu o ataque. Daí eu contei para o pai e falei, você tem que ter fé em Deus. Daí eu tomei remédio, fez mal para o estômago, voltei a tomar. E daí parei 2 dias, não deu mais. Eu lembro que eu joguei aquele vidro, eu acredito que tinha pelo menos 410 comprimidos ainda, porque era um vidro de 500 comprimidos. E daí eu joguei aquele vidro num bambuzal que tinha no fundo da minha casa, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E hoje estou aqui, saudável. E no domingo que eu preguei ali, eu fiz esse apelo. E muitas pessoas, problema de nervo, problemas de alguma coisa que prendia as pessoas, e muitas pessoas veio ali na frente. E daí quando chegou uns dias atrás, agora uns 10 dias atrás, uma irmã mandou uma mensagem para mim, ela é muito interessante, aquela irmã, a irmã Salete, aquela argentina. A irmã Salete diz, bom dia abençoado, é o jeito dela, ela fala assim, né? Bom dia abençoado, tenho uma bênção para te contar. Aí ela contou que quando eu estava fazendo o apelo, irmãos, veja só, você é uma ajuda. Quando a Bíblia diz assim, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Aleluia. Em outra palavra, a Bíblia nos diz assim, falando a respeito de Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Aleluia. Então cada um de nós, cada um de vocês, você pense nesta noite, sê tu uma bênção. Vamos ser nesta noite uma bênção de um para com o outro aqui na congregação. Louvado seja Deus. E daí ela disse que ela estava ali sentada. E daí ela estava ali sentada em comunhão. E daí uma irmã chegou para ela e disse, vai para frente receber oração. E daí ela disse assim, mas e na frente? Para quê? Para quê? Eu não tenho nada. E ir para frente fazer o quê? Mas como a irmã mandou, ela foi para frente. Aí ela veio para frente, eu não sei se na verdade acho que ela e o marido dela veio para frente, e eu fui e orei. Orei por ela e orei por ele. E daí quando ela voltou no banco, essa mesma irmã disse assim para ela, Deus mostrou para mim que ele vai te dar um grande livramento. E daí, irmãos, quando chegou na segunda-feira, o marido dela estava arrumando o telhado e caiu de uma certa altura. O senhor sabia disso ou não? Caiu de uma certa altura e não aconteceu absolutamente nada. Aleluias! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Na hora, aleluia! Na hora que ela contou isso, irmãos, eu lembrei do irmão Brana. Lembrei daquela irmã do nenenzinho que chorava. Lembra, pastor Davi? O nenenzinho que chorava e a irmã não tinha cartão de oração. Mas uma irmã, oh meu Deus, é tão bom ser uma bênção nas mãos de Deus. É tão bom ser um vaso disposto, um vaso vazio para que Deus possa usar. Aleluia, é tão bom ser útil na casa de Deus. É maravilhoso ser útil na música, é maravilhoso ser útil na filmagem, é maravilhoso ser útil no diaconato, é maravilhoso ser útil aqui no público, mas você pode ser útil aí no banco também, você é útil ali no banco também. Aleluia, Deus pode te usar, irmão. Glória a Deus. Aleluia.
aleluia, quando você, aleluia, quando o irmão está cantando com aquele fervor, com aquela alegria, quando a palavra está sendo exposta com aquele fervor, com aquela alegria, com aquela dinâmica, com aquela virtude, e você diz, oh glória a Deus, aquele glória a Deus, ele penetra no irmão que está do seu lado, ele penetra na irmã que está do seu lado, ele penetra no irmão que está na frente, ele penetra na irmã que está atrás. Sê tu uma bênção, aleluias. Então todos sabem a história do neném, e aquela irmã, ela foi tomada num sentimento, e Paulo chega a dizer que é para nós ter o mesmo sentimento de um para com o outro, aleluia. Quando você está na igreja, aí você lembra de alguém, você olhou do lado e viu aquele alguém, diga glória a Deus, lá no seu coração, diga glória a Deus, a irmã está aqui, o irmão está aqui, o jovenzinho está aqui, a jovenzinha está aqui. Diga glória a Deus. E Deus vai responder aquela oração. Deus vai responder aquela necessidade daquele irmão, daquele jovem. A sua própria necessidade, Deus vai responder. E aquela irmã, com aquele sentimento de mãe, com aquele sentimento de Cristo, com aquele sentimento do Espírito Santo, foi ali e orou por aquela criança, meus irmãos. E quando aquela criança, aquela mãe veio ali diante do profeta, o profeta disse que já estava curado. É isto que nós somos na igreja. Por isso que você não pode faltar do culto. Você não pode faltar do culto, porque você é uma bênção naquele seu lugar ali. Você é uma bênção naquele seu banco ali. Você é uma bênção aqui na igreja desta cidade, da cidade de Sarandi. Por isso você não pode faltar neste lugar. É aqui que Deus quer te abençoar. É aqui que Deus quer abençoar alguém através de você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Este é o Deus que nós servimos. Talvez você pense assim, meu Deus, é verdade, que coisa maravilhosa, mas tem um problema lá em casa, tem um problema na minha vida, e está tão difícil de se resolver. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Eu passei por uma certa situação, todos os pais passam por isso, e chegou... O meu menino, ele tinha feito um concurso e não chamava ele, aquela coisa, e ele entrou num estado, não vou dizer depressão, mas num estado depressivo, e ficava lá dentro do quarto, só fechado lá dentro do quarto. E daí eu e minha esposa, nós saímos para andar, fazer a nossa caminhada da tarde, e eu já tinha notado aquilo há alguns dias, por isso que nós temos que ter percepção espiritual, né? Eu já tinha notado. E daí e sabe que o pai nota e reflete, o que Deus quer que eu faça? Aleluia, o que Deus quer que eu faça? A mãe também, mas a mãe é mais momento, a mãe ela quer resolver logo, a mãe quer a coisa resolvida, e ela querendo a coisa resolvida, ela tem até a solução, a mãe às vezes tem até a solução para aquilo. Pai, espera, não é assim, pastor Davi? Espera, não é por esse lado. E daí nós fomos andar. E quando nós fomos andar, primeira coisa, a Marta, tem notado o Thalisson? Daí eu falei, sim, tenho notado o Thalisson. Daí ela diz, ai meu Deus, o Thalisson, na verdade, será que não faltou assim um pouco de companheirismo de você para com ele? Eu falei, que tipo de companheirismo? Ah, sim, sair para pescar, para caçar, para se acampar. Daí eu fui falando bastante coisa. Eu falei, não. O problema do Thalisson eu já tenho refletido, e amanhã eu vou jejuar por ele. É? Sim, vou jejuar. E daí ela começou a falar da solução, a resolução do problema. Eu falei, sim, amanhã eu vou jejuar por ele. Sim, amanhã eu vou jejuar por ele. E nós andando. Aí no dia seguinte eu fui para o trabalho e fui jejuar. Fui preparado para o jejum. Aí quando
Daí eu falei para ela, eu vou jejuar e Deus vai dar vitória, que Deus já mostrou para mim, eu já senti isso. E daí eu jejuei. Daí, quando chegou no outro dia de tarde, eu e ela estávamos tomando chimarrão. Lá na garagem. O Thaleson chegou, ele não foi diretamente para dentro de casa. Ele chegou e já foi lá na garagem com nós. E daí ele disse assim, a polícia me chamou. Eu fui chamado. E virou aquela alegria, e até hoje, irmãos, aquela alegria, aquela felicidade, aquela coisa, mas tudo através do jejum. Então, irmão, não há aquilo que é impossível para Deus. Às vezes é só um pequeno detalhe. Eu disse para a Tayane, eu tive um sonho com a Tayane, minha filha disse, Tayane, o sonho que eu tive, eu dizia para você, Tayane, é somente crer, somente crer, somente crer. Aleluia, porque o nosso lema, irmão, é somente crer. Nós cantamos, somente crer, tudo é possível, é somente crer. Então quando surgia alguma coisa em casa, e meu pai sempre dizia assim, eu nunca esqueço, ele dizia, a luta é grande, mas Jesus nos dá vitória. A coisa estava difícil em casa, e a gente era criança, a gente ficava até nervoso, irmão. E daí meu pai dizia assim, a luta é grande, mas Jesus nos dá vitória, aleluia. Os apóstolos passaram muito pior. Era essa a palavra dele. E nós temos mais. Somente crer, aleluia, glória a Deus, somente crer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí eu disse para ela assim, eu disse, Tayane, o pai teve um sonho com você, e no sonho o pai dizia no final, somente crer. Surgiu alguma coisa, você só lembre disso, somente crer. Ah, mas não deu outra, na semana já começou a surgir uns problemas lá, e mudou lá o promotor, onde ela trabalha, aquela coisa toda, e daí eu falei, lembra do que eu disse, somente crer. Aí ela ligou para o pastor Daniel, e o pastor Daniel orou, irmão, sabia que tem coisa, não precisa levar isso para o pastor, isso aí nem precisa levar, coitado do pastor, o pastor já está cheio de problema, esse assunto não, às vezes é aquele assunto para a sua grande vitória. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, amém? Se eu passasse para a ceia, já fomos abençoados, amém? Glória a Deus. Mas nós vamos ler a palavra de Deus, porque na palavra de Deus sempre tem algo mais para cada um de nós. E nessa noite, por ser uma noite de Santa Ceia, eu quero falar alguma coisa sobre lembrança. E para isso eu vou ler no livro de Deuteronômio, número 8. Pode ficar de pé, eu serei bem rápido naquilo que eu vou falar. Aleluia. E guarda, 8:6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te coloca numa boa terra, terra de ribeiro de águas, louvado seja Deus, terra que tem hino, terra que tem glória a Deus, terra que tem mensagem, terra que tem Bíblia, terra que tem jovem animado, aleluia, terra que tem irmãos de oração, terra que tem irmãos que guardam aquela fé antiga, aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiro de águas, de fonte, de abismo que sai dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada de vides, figueira, romeira, terra de oliveira, abundante de azeite e mel, terra em que comerá pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvará o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não esqueça do Senhor teu Deus. Amém. Guarda-te para que não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Guarda para não esquecer do Senhor teu Deus. Daí a Bíblia continua
no 18: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força, irmão, para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Se de qualquer sorte esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outro Deus, e o servires e te inclinares perante Ele, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Aleluia. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Jesus. A Bíblia, nós podemos ver no livro de Coríntios. No livro de Coríntios, capítulo 11, verso 25, 26. Ali falando da Santa Ceia, Paulo nos diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meus preciosos irmãos, nós vemos que as Sagradas Escrituras, elas sempre têm nos levado a nós lembrar daquilo que Deus fez por nós. E nós podemos ver ali no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito, e quando todas aquelas coisas aconteceram, e quando eles sacrificaram o cordeiro, nós podemos ver que Moisés disse para aqueles pais, que era para eles, quando os filhos deles perguntassem: mas o que é isso? O porquê disso? Era para ele dizer: olha, isso foi em lembrança, em memória do dia que o Senhor nos tirou do Egito. Nossos pais, nossos antepassados e mesmo nós, ficamos ali 430 anos escravos, ficamos ali à mercê do Egito, à mercê da religião do Egito, à mercê da ordem do Egito. Nós vivíamos uma vida degradada neste lugar. Mas um dia o Senhor, com mão forte, Ele nos tirou do Egito para uma terra que mana leite e mel. E devido a tudo isso, nós todos os anos, nós lembramos daquilo que o Senhor fez por nós, porque só nós que passamos por aquilo, nós sabemos o que é que nós passamos. Então nós lembramos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, nós lembramos daquilo que o Senhor fez para nós. E eles cada vez mais, eles procuravam colocar no coração dos filhos deles aquelas lembranças, e que os filhos deles nunca se esquecessem dessa bondade de Deus para com eles. E hoje, irmãos, nós não estamos vivendo, na verdade, naqueles dias do Egito, num sentido, mas nós também somos convidados a fazer memória e a lembrar daquilo que Jesus fez por nós um dia. Mas ainda antes, no Salmo 106, a Bíblia diz assim, a Bíblia nos diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com teu povo, e visita-me com tua salvação, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. E daí a Bíblia continua assim: nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias antes, foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelo abismo como pelo deserto. Livrou-os da mão daqueles que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nenhum só deles ficou. Então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Porém, cedo se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Então veja só que nós também temos enfrentado esses dias nas nossas vidas. Esses dias na vida do cristianismo, eles têm enfrentado essas coisas. E eu lembro ainda que Deus,
quando ele disse para Moisés, ele falou para Moisés assim: olha, ensina isso, coloque isso no coração dos filhos, para que os pais coloquem no coração dos filhos dele. Veja só, Deus não pediu para que houvesse uma novidade, apesar que nós temos que viver em novidade de espírito. Nós temos que viver sempre no renovo do espírito, na presença de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele não precisa de coisas novas, de maneira nenhuma. Deus quer que nós tributemos, que nós nos alegremos, que nós recordamos daquilo que Ele fez por nós. Louvado seja Deus. E uma das maiores coisas que Deus fez por nós foi ter se entregado por nós ali na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. E para isso ficou para nós a Santa Ceia. E a Bíblia então diz que era para nós lembrar, fazer memória dele. Toda vez que nós tomássemos do vinho, nós comêssemos do pão, nós estávamos fazendo memória dele. E era para fazer até o dia que ele viesse. Louvado seja o nome de Jesus. Então para nós é um privilégio nós podermos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Não só lembrar, irmãos, mas valorizar este sacrifício da cruz do Calvário. Amém. Quando nós ouvimos o pastor Daniel, ou o irmão Isaías, ou às vezes o pastor Davi contando das visitas que eles fazem para as pessoas nos hospitais, aquelas pessoas em estado terminal, e a reação das pessoas quando eles ouvem sobre Jesus, o semblante, a alegria, a satisfação, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e quando esses homens de Deus vão ali no hospital, e começam a falar dessas grandes coisas, e aquelas pessoas são livres das cadeias do inimigo, são livres daquelas, vamos dizer assim, daqueles cadeados do inimigo, e eles se sentem livres, eles se entregam, eles aceitam. Muitas vezes eles já não têm voz para falar, mas eles aceitam, o semblante muda, os familiares veem a mudança. Então, irmão, vê o valor do sacrifício de Jesus por nós. Aí nós começamos a pensar: meu Deus, que valor tem o sacrifício de Jesus por nós. Então, quando nós vemos no culto de Santa Ceia, que não seja mais um culto, ou que nós não possamos dizer para o irmão: irmão, tu não esteve no culto de Santa Ceia? Irmão, eu estava com visita em casa. Não, de maneira nenhuma. Seja algo que nós realmente coloque um grande valor no culto de Santa Ceia, um grande valor na comunhão. O pastor Daniel chega a nos dizer, baseado no que o irmão Brana prega na mensagem de comunhão: comunhão é ter contato com Deus, é falar com Deus, é estar falando constantemente com Deus. Então, se no meu dia a dia eu estou constantemente naquela comunhão com Deus, falando com Deus, valorizando aquilo que Deus fez por mim, quando chega no culto da Santa Ceia, eu não vejo a hora de estar aqui. E não só eu, mas eu olho para cada um e diz: todo mundo estava na ceia hoje. Glória a Deus. Isto é nós ter uma verdadeira lembrança, memorizar com alegria, memorizar com satisfação, memorizar com gozo na nossa alma, daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Eu ainda quero ler, não vou ler, eu vou só falar. Eu quero só pensar juntamente com os irmãos, daquele momento ali que Mardoqueu estava tudo pronto para eles morrer, a forca estava ali, mas veja só que Deus, na sua imensa bondade, Ele fez então que o rei Assuero lembrasse das escritas, irmãos, lembrasse do diário, aleluia, que estava ali guardado naquele lugar. E então, em certo momento, Assuero perdeu o sono, e ele então pediu que trouxesse um livro para ele, uma crônica, uma recordação. E ele então trouxe aquela recordação, e ele começou a ler da grandiosidade do que Mardoqueu tinha feito a favor dele.
quando tudo estava preparado para Assuero ser traído pelos seus próprios compatriotas ali, Mardoqueu foi e avisou. Ó irmãos, então eu fico pensando, quantos escritos nós temos ali na nossa estante, aleluia, e muitas vezes nós perdemos o sono, e ficamos planejando coisas para fazer, às vezes uma mudança, não quero mais ficar nessa cidade, ou não quero mais congregar nesse ministério, quero ir para um outro lugar, vou mudar de emprego, vou isso, vou aquilo. Nós começamos a pensar, sendo que nós deveríamos ir lá na nossa estante e pegar as crônicas do nosso Deus, o diário do nosso Deus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ver o que Ele está falando conosco, e ver o porquê que Ele está fazendo nós perder o sono naquela madrugada, o que Ele quer falar conosco, talvez mesmo por uma mensagem. Esses dias eu estava bem atribulado, num certo assunto, e daí eu trabalhei aquele dia preocupado, e daí eu cheguei em casa, e eu falei com Deus, Senhor, daí eu lembrei um testemunho que o pastor Febrônio deu, e daí eu falei, Senhor, eu quero pegar uma mensagem hoje, quero ler uma mensagem hoje, Senhor, e quero que o Senhor fale comigo, segundo isto que está no meu coração. Ó irmão, cheguei em casa, peguei aquela mensagem de discernimento de espírito, do primeiro parágrafo ao último parágrafo, Deus respondeu aquilo que estava no meu coração, aleluia. Então nós podemos ver que Mardoqueu, então o rei Assuero perguntou, olha, esse homem que fez todas essas coisas, que me livrou de tudo isso, o que foi feito por ele? O que foi feito por ele? Não foi feito nada, não. Quem é ele? É Mardoqueu. Pega esse homem, põe ele, o que esse homem merece? Chama o responsável aqui, chama o meu primeiro-ministro aqui. Oh irmãos, o diabo, irmão, ele pode estar tramando alguma coisa contra você na segunda-feira, ele pode estar com a traminha dele bem feita, mas ele mesmo vai ter que usar alguém dele para abençoar nós, para abençoar você, aleluia. E aquele homem que odiava Mardoqueu, que odiava os judeus, que odiava o povo de Deus, como o diabo nos odeia, como o pastor estava falando ontem à noite, de um certo espírito que foi lá e bateu na perna dele, né? Que o diabo, eles odeiam, não pensa não, irmão, eles odeiam nós que somos crentes, eles simplesmente estão moderados. Olha, eu ia falar uma coisa que não devia falar. Eles estão moderados. Vamos dizer assim, os radicais. Mas que tipo de radicais? Que tipo de radicais são esses? Esses são os radicais moderados. Mas não deixa de ser radical. É diabo moderado, mas não deixa de ser o diabo. Meu pai sempre dizia que tem pessoa que é diabo manso. Meu pai dizia, Vicentinho, tome cuidado com os diabos mansos, tome cuidado com o diabo manso, tome cuidado com o diabo manso. E ali, irmão, aquele inimigo foi levado diante do rei Assuero. E o rei Assuero disse, olha, o que se deve fazer com um homem que o rei ama? Ele pensou, sou eu. Quem o rei poderia amar aqui a não ser eu? Quem? Olha, deve vestir a roupa do rei, por em cima do cavalo do rei, na cela do rei, e sair com esse homem aqui da cidade dizendo, este é o homem que o rei ama, este é o homem que o rei ama, e toda a cidade, todo mundo tem que saber. Ele falou, então vai e faça você isso com Mardoqueu. Oh irmãos amados, simplesmente por uma palavra, por uma escrita que estava ali a respeito de Mardoqueu. Há uma escrita sobre você, há uma escrita sobre mim, há uma escrita sobre nós, há uma escrita. E quando Deus, os anjos, pega a escrita sobre você, Ele não tem esquecido dos seus esforços, Ele não tem esquecido dos seus louvores, Ele não tem esquecido das suas orações, Ele não tem esquecido dos seus dízimos, das suas ofertas. Não.
Aleluia. Deus não se esquece de nós. Ele coloca certas situações para nós não sermos esquecidos. Por isso há um prazer quando Ele diz que isto é para a memória do Senhor. Todas as vezes que tomardes este pão, tomardes este vinho, comer deste pão, lembrai de mim, aleluia, até o dia que venha. O amor é recíproco. Deus lembra de ti e nós lembramos de Deus, aleluia. Há um memorial nosso diante de Deus, mas há um memorial de Deus diante do nosso coração. Lembrança, lembrança, lembrança. Poderíamos ir além, mas podemos lembrar também daquela menina que estava ali na casa de Naamã, do leproso. Ela foi trazida escrava, talvez era uma sem ninguém ali naquele lugar, mas ela era caprichosinha, ela era querida, ela era educada, ela era cristã. Então talvez a mulher trouxe ela para ficar ali na cozinha para ajudar. E de repente, vamos dizer assim, num domingo ou num dia de festa, todo mundo ali comendo, todo mundo ali se alegrando, e alguém diz: cadê Naamã? Cadê Naamã? E daí a mulher conta: Naamã está enfrentando este problema assim, e por isso ele não pode estar no nosso meio, ele tem enfrentado uma lepra. Oh, irmão, ali então alguém é lembrado. Sede ousado, sede ousada na presença de Deus, aleluia. E aquela menininha diz: se o meu Senhor soubesse que há um profeta em Israel. Oh, irmãos, aquilo interessou eles. Ele seria curado, ele seria libertado. A história eu não preciso contar, vocês sabem. Mas Deus coloca certa circunstância para que Ele possa ser glorificado e você possa ser abençoado no assunto. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas nós temos, irmãos, para terminar, você tem nessa noite um direito de escolha. Você pode começar a escolher a partir desta noite, que seja uma noite de um marco para você. Um marco para o jovem, para a mocinha, para o irmão mais velho, para a irmã mais velha. Eu sei que vocês enfrentaram momentos tão difíceis aqui na região, tão horripilante, tão triste, coisas que às vezes você pensa: meu Deus, eu não poderia enfrentar isso, mas não enfrentou. Mas você tem feito uma escolha de estar ao lado do Senhor, você tem feito uma escolha para estar do lado da palavra. Aleluia, e é isso que te faz um grande vencedor, é isso que te faz você uma perseverante, é isso que faz você cantar glória, glória, aleluia. É verdade, é isso que te faz você dizer: vencendo vem Jesus, porque você sabe que quando Ele vir, você vencerá tudo isto. Mas não deixe fugir da sua lembrança as bondades e as dádivas de Deus. Nós, na nossa caminhada terrena, plantamos, sonhamos, construímos, e a nossa lida e a nossa correria cotidiana tem sido bastante. Chega a transparecer aqui que tudo é duradouro, em especial nossa permanência na terra. Parece que a vida que vivemos é eterna, parece que tudo é duradouro, mas vemos, e a própria experiência nos mostra, que o tempo tem a fórmula destrutiva. Falando da nossa vida, vemos que o tempo tem a fórmula correta em embranquecer nossos cabelos, em travar nossas pernas, em diminuir o alcance dos nossos olhos.
em levar embora aquela beleza exuberante. O tempo sabe fazer isto com perfeição. Seja o rico, seja o pobre, a mulher ou o homem, o de cor, o pardo ou o branco, o mandado ou o mandatário, o empreendedor ou o acomodado, todos são suscetíveis ao tempo. Na verdade, estamos aqui na terra, fomos colocados aqui para termos a oportunidade de poder escolher. Que vida queremos após esta? Podemos ser a melhor pessoa aos olhos nossos, ou da sociedade que nos rodeia, mas a questão de escolha é nossa, do tocante à vida eterna. Ser bom, ser caridoso, ser educado, compreensível, modesto, honesto, deve fazer parte diária de cada um de nós, mas não são atributos de direito à vida eterna. A vida eterna é questão de escolha, e destas poucas palavras escritas, gostaria de convidar você a pensar nesta escolha, vida eterna. Gostaria de dizer que vocês são pessoas admiráveis, de sucesso, lutadores, vencedores e privilegiados, porque Deus tem se interessado por vocês, aleluia, pela alma de vocês. Hoje muitas pessoas se interessam pela gente, por aquilo que somos e por aquilo que temos, mas Deus por aquilo que não somos. Quem era Davi? Aleluia! Quem era Davi? Quem era Abraão lá no meio dos caldeus, um pagão? Quem era eu? Quem era você? Pense de verdade, irmão, quem era eu? Quem era você? Mas Deus nos escolheu, louvado seja Deus. Mas Deus nos escolhe por aquilo que não somos, e Ele tem interesse por cada um de nós. Que Deus os abençoe e continue a vos dirigir em tudo, e sempre guardando as lembranças daquilo que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Que injeção de ânimo, né? Como é que aquele hino lá, vencendo vem Jesus? Vamos cantar? Qual que é o número? Acha o número aqui? Vem.